João, capítulo 1, versículo 35, já está projetado, acompanhe, queridos, diz a palavra. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Somente até aí, irmãos, feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado pela palavra, obrigado pela presença, pelo louvor abençoado, Senhor, pela santa ceia do Senhor. E Senhor, agora eu te peço que o Senhor venha ministrar aos corações que aqui estão, aos ouvidos, à mente, quebra toda e qualquer resistência, ó Pai, na carne, toda resistência na mente, do coração, toda indisposição espiritual, todo marasmo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Sopra vento de vida, Senhor, de ânimo, de coragem. Senhor, abra os ouvidos espirituais de cada um de nós nessa noite. Não venha eu, mas o Senhor a ministrar, e ao sermos ministrados, que sejamos impactados pela tua palavra. O que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei, muitas vezes nós focamos nos grandes líderes. Grandes líderes são muito importantes, mas nem todo mundo que é importante está em evidência, aparece, né? E aqui nós temos, o reino de Deus é construído por pessoas que trabalham nos bastidores, pessoas que não aparecem, pessoas que não estão em evidência, não estão com um microfone na mão pregando, não estão cantando e tocando no altar, né? Mas que tem um papel fundamental na obra de Deus, no reino de Deus. Diga comigo, no reino de Deus. Diga, todos são importantes. Quem crê nisso, diga amém. Todos são importantes. E você precisa entender que cada atitude sua pode fazer a diferença. Deus quer usar você do seu jeitinho, ou do seu jeitão, né? Que uns, eu sempre falo isso, uns têm um jeitinho, né? Quietinho, né? Ali no lugar dele, discreto. Outros têm um jeitão, já chega apavorando, tudo bem, já brincando com todo mundo. Seja um ou seja outro, Deus quer usar a sua vida. Você é importante, você é útil no reino de Deus. Quero te dizer, você é útil na igreja. A sua ação pode abençoar alguém, o seu olhar pode contemplar algum necessitado. E eu quero falar desse homem que não é famoso como Pedro, por exemplo, como o apóstolo Pedro, como o apóstolo João. Estamos falando hoje de um discípulo muito importante. A sua ação foi fundamental no ministério de Jesus, a sua ação foi fundamental no evangelho, mas ele não tinha talvez uma boa oratória para pregar para multidões. Pedro pregou para multidões, não foi assim? Na primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas aceitaram Jesus. Pedro ali já fez com que, pelo poder de Jesus, um paralítico levantasse e ficasse curado. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que a sombra de Pedro curava. Pedro andou sobre as águas, ainda que por um pouco, né? Depois ele duvidou um pouquinho e afundou, e Jesus estava ali, socorreu ele.
mas andou sobre as águas. Pedro fez grandes coisas, nós falamos de Pedro, lembramos de Pedro, mas talvez se não fosse a ação de André, Pedro não teria se convertido. Entenda que, por menor que pareça a sua função, Deus quer te usar para alcançar outras pessoas. Aliás, esse é o propósito principal de Deus, que vidas sejam alcançadas e salvas. Quem crê nisso, diga amém. O propósito de Deus, aliás, tudo que a gente fizer como igreja, a gente deveria fazer pensando em alcançar pessoas. Toda a ação, estamos construindo, mas para quê? Para ter um prédio bem bonito. Não, para que mais vidas sejam acolhidas, mais vidas sejam abençoadas pelo poder do Evangelho que muda, que transforma e que liberta. Quem pode dizer amém? Nós precisamos entender isso. Então esse discípulo, chamado André, aqui está contando, talvez o primeiro discípulo, segundo o relato de João, o primeiro discípulo de Jesus, o primeiro discípulo a seguir Jesus, foi André. E o interessante é que a história que acabamos de ler conta que ele era discípulo de João Batista, não de João o apóstolo que escreveu, mas de João Batista. Ele era discípulo de João Batista, mas um dia ele estava lá com João, ele e um outro discípulo, que a Bíblia aqui não cita o nome, e de repente, passa quem? Ele mesmo, Jesus. Aí, é ele, por ele. Aí João diz isso, é ele. Eis o Cordeiro de Deus, que está lá no versículo 36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Versículo 37, os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Então preste atenção, André era um desses dois discípulos, isso está escrito um pouquinho mais adiante, quando nós lemos você percebeu. André era um desses dois, e André, como discípulo de João, ele estava ali, não por causa de um homem chamado João Batista, ele estava ali por causa do que aquele homem pregava. Deixa eu perguntar, o que você está fazendo aqui? Você está aqui por causa de um homem? De um amigo? De um pastor? De um líder? Porque eu quero dizer que eu não estou aqui por tua causa, embora eu te ame e você seja muito importante para mim, mas a causa de eu estar aqui é o Evangelho de Cristo, é Ele, é Jesus Cristo. Ele tem que ser a sua motivação para sair de casa e vir à igreja. Se for Ele a sua motivação, você sempre terá motivos para vir. Quero ouvir um amém, queridos? Se for eu, de vez em quando, talvez você vai ter motivo para nem vir. Vai dizer, hoje não quero ver a cara daquele pastor não. E pode acontecer, a gente é humano, mas se Jesus é a causa de você estar aqui, você sempre virá, você vai estar na casa de Deus, amém, queridos? André estava no discipulado de João, mas ele estava ali não pela popularidade de João Batista, porque João acabou se tornando popular, ele estava ali por causa da mensagem de Cristo, ele estava porque João pregava e batizava em nome do Messias, do Cristo prometido no Antigo Testamento que haveria de vir, como que esse Cristo já estava para se manifestar, e André estava esperando a manifestação de Jesus, sabe, enquanto servimos, muitas vezes nada está acontecendo, mas nós servimos com esperança da manifestação de Jesus, o Cristo, o Messias, que é o mesmo ontem, hoje será eternamente, amém, queridos? Enquanto você vem para a igreja, não quer dizer que a tua vida está resolvida, mas você vem para a igreja, porque você sabe que a tua esperança está não num homem, não numa placa de igreja, não num líder espiritual e nem num pastor, mas está na pessoa de Jesus Cristo, aleluia. Então quando João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus, ele está dizendo, esse é o Messias, é essa pessoa que eu tenho pregado a minha vida toda, ou no tempo do meu ministério, é ele. Imediatamente André, juntamente com esse outro discípulo, passam a seguir Jesus. Jesus para e pergunta, o que vocês querem? O que vocês estão procurando? E o apóstolo André, ele faz uma pergunta, ali no versículo 38, diz, e Jesus voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes,
O que vocês estão procurando? O que vocês querem, né? Em outras palavras. E aí eles responderam: Rabi, ou seja, mestre, onde o Senhor mora? Sabe o que André queria? Saber a casa de Deus. Não era ainda, né? É Jesus ressurreto, é Jesus homem, filho de Deus, que se encarnou, que veio em carne para morrer por nós. Ele queria saber onde você mora. Eu quero estar perto de você. Hã? Eu quero saber onde você vive, eu quero passar o dia lá. É mais ou menos isso. E aí a Bíblia diz que eles passaram um dia lá. André se tornou um divulgador do Evangelho. Todo cristão em si precisa ser um divulgador do Evangelho. Quero ouvir um amém. Não importa se fala bem, não importa se é eloquente, se sabe pregar, se a oratória é boa, não importa. Você é um divulgador do Evangelho onde Deus te enviar. Amém, igreja?